Nos últimos anos, as fusões e aquisições, os M&As no Brasil, tiveram uma mudança drástica. Se antes era um espaço para quem queria consolidação de mercado, queria crescimento e, por isso, trazer dinheiro e sócios de fora, tanto de fora do negócio quanto de fora do Brasil, agora os M&As estão servindo para as empresas que querem equilibrar as contas. Uma taxa de juros que leva o juros real do Brasil a mais de 10% ao ano acaba tornando inviável você seguir um negócio sozinho quando as suas dívidas foram estruturadas lá atrás, pensando num momento diferente para o país. Para entender melhor esse cenário, eu conversei aqui com o Gustavo Vaz, que é sócio e fundador do VGRI, um Investment Banking. E nós falamos sobre IPOs, que não existem mais, mas talvez voltem à quadra brasileira quando os juros voltarem a cair, os follow-ons e inclusive sobre o cenário do agro brasileiro tão pressionado pelo capital estrangeiro e, de certa forma, ainda um mercado pouco explorado pelo setor financeiro. Aqui nos estúdios do Monitor do Mercado, o Gustavo trouxe uma visão estratégica sobre o assunto e eu acho que a conversa ficou muito esclarecedora para quem está querendo entender o cenário e os caminhos do dinheiro no Brasil de agora. A entrevista você confere depois da vinheta e eu peço para já aproveitar esse tempo para se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho aqui embaixo para não perder nenhuma atualização. Gustavo, muito obrigado por ter vindo ao Monitor. Um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Obrigado, obrigado. Prazer é meu. Parabéns pelo trabalho aí, vem acompanhando há algum tempo. E vai ser um prazer bater um papo hoje sobre M&A, mercado e, enfim, o que você trouxer aí à tona. Uma pauta extensa aqui para te perturbar. Mas vamos começar do começo, vamos começar te apresentando. Você é Managing Partner da VGRI. Como é que é o seu trabalho? O que que faz um Managing Partner na VGRI? Eu sei que seu foco é em M&A, fusões e aquisições, mas se você puder contar um pouco do seu dia a dia, é sempre interessante aqui. Cara, legal. Vamos lá. Então, a gente é um investment banking independente, né? Então, a gente atua nas três grandes áreas de investment banking. Então, mercado de capitais, que, embora seja um pouco esquecido no Brasil, a gente está falando aí de IPOs, follow-ons, etc. Ainda existe aqui? Ainda não. A gente reza pela ressurreição dele, mas vamos lá. Depois a gente tem toda a parte de M&A, né? O M&A tem uma abrangência grande aí de compra, venda de empresa, venture, joint ventures, você vai ter aumentos de capitais, então você vai trabalhar tanto com estratégicos quanto com fundos, enfim. Tem uma gama grande aí de movimentações societárias que você pode fazer com uma companhia. E a terceira é dívida, que inclusive um pouco por conta dessa morosidade do mercado de capitais e alta de juros, que a gente viu uma expansão muito significativa nos últimos anos, inclusive com uma maturidade muito grande do mercado brasileiro, né? Acho que um grande avanço. No caso das dívidas, o trabalho de um investment banking é um maxi trabalho de um FDIC. Bom, vamos lá. O FDIC, no fim do dia, ele sempre vai trabalhar com a antecipação de recebíveis, né? Então, sempre ou antecipação de contratos ou recebíveis propriamente ditos já em rúbricas de clientes. Mas ele tem essa característica, né? De ser uma antecipadora. Quando você vai para o investment banking, ele vai acessar alguns outros bolsos, que a gente chama até de LPs, onde a gente tem alguns outros tipos de estruturas de dívida para trazer para os nossos clientes. Então, você vai estar falando aqui de debênture conversível, também os CRIs, os CRAs, que são antecipações também de recebíveis, etc. Mas você tem outras gamas ali de acesso. E aí, de fato, você normalmente acessa mercado de capital de fato, mas não no equity e sim na dívida. Então, é bem diferente do trabalho que eventualmente o gerente financeiro ou o diretor financeiro daquela companhia vai estar buscando com um banco e etc. E que normalmente já tem acesso ali a FDICs menores. A gente traz uma visão um pouco mais abrangente e estratégica do que faz mais sentido para ele naquele momento. E a gente consegue captar, inclusive, lançando em bolsa algum papel, mas para dívida, não para equity. Entendi.
E no teu caso, o foco é em M&A. Como é que é a sua rotina de trabalho? E como é que é o seu dia a dia no VGRI? Aqui eu vou até te corrigir um pouco. O nosso foco, isso a gente bate na tecla, principalmente a turma lá de dentro, M&A para mim não é um produto. M&A é uma estratégia, né? Então, a gente, de fato, faz muito mais M&A. O nosso conhecimento é muito maior com M&A. Normalmente, dívida, a gente, inclusive, partnership com alguém para uma melhor estruturação e melhor distribuição. Mas a gente lá na VGRI, e desde que eu saí do BTG, eu tenho muito essa cabeça bem clara. Quando a gente fala de middle market, mesmo middle high, ali próximo a 100 milhões de EBITDA, 150, 200 milhões de EBITDA, que ainda você tem ali algumas capacidades limitadas das companhias como um todo, a gente enxerga o papel do investment banker, principalmente nesse cenário de middle market, de entender de fato a estratégia de longo prazo, tanto das pessoas físicas, que normalmente são empresas familiares, quanto da companhia em si. Então, entender aonde aquela companhia quer chegar, aonde os acionistas querem fazer que aquela companhia chegue, e, a partir das ferramentas que a gente tem, trabalhar qual é a melhor forma de chegar lá. Então, a gente olha muito, até quando clientes nos procuram para fazer alguma movimentação específica, a gente primeiro tenta entender por que ele me pediu isso, por que ele veio com essa demanda, para depois de fato seguir com ela. E aconteceu já algumas vezes da gente mudar no meio do caminho. Então a gente já chegou cliente que falou: Gustavo, vamos fazer um roadshow, a gente quer captar dinheiro com fundo, assim, assim, assado. A gente entrou na companhia, analisou a companhia, entendeu a estratégia que a companhia queria traçar, o caminho melhor para ela percorrer, e a gente trouxe para o cliente a nossa visão, que era: não Não vamos fazer vamos roadshow. fazer roadshow agora. Foram fazer o quê? A gente tem que primeiro arrumar algumas áreas da companhia. Vamos pegar uma dívida agora para dar uma pernada de crescimento, que tinha capacidade, tinha espaço, etc. E só depois depois de 1 ano e meio, que a gente foi fazer uma agenda de M&A. Que interessante. Então, isso é uma coisa que E não era a demanda inicial da não empresa. é a demanda inicial da empresa. Eu acho que isso é uma coisa que falta, às vezes, eu sinto falta um pouco no mercado, que é de fato a gente trazer, por ter de fato olhos mais treinados para tanto, uma análise um pouco mais ampla das ferramentas, e por isso que eu falo que é uma ferramenta, não é um produto, das ferramentas que você tem para ajudar o seu cliente a atingir o objetivo final dele. Bacana. Nesse roadshow, por exemplo, no trabalho que você faz com uma empresa quando ela já está pronta para o M&A, a função do VGRI é atrair o investidor. Então, a nossa função, acho que começa ali em definição estratégica de fato, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Depois tem uma função de, se não arrumar pelo menos um apoio à preparação dessa empresa, a gente leva isso muito a sério. A gente não tem problema em atrasar deal ou deixar até o mandato, às vezes, meio pendurado, para a gente organizar de fato a empresa para fazer um roadshow bem conduzido, bem feito e com ela sendo pronta. E aí, desse roadshow para frente, que eu diria que vamos lá, M&A tradicional, o bebazinho do O que a gente lembra quando fala de M&A. quando fala de M&A, exatamente. Aí sim, a gente vai trazer o investor targeting, que a gente chama. Então a gente faz uma lista de possíveis investidores, seja estratégicos, fundos, family office, enfim, tem uma gama aí de modelos que a gente consegue trazer e tipos de instituições que podem se interessar por esse deal. A partir daí a gente faz o roadshow. Na verdade, antes a gente prepara, né, todo o material de marca, que a gente chama, que é o CIM, né, que a gente chama, que é o Confidential Information Memorandum. Apresenta isso para os possíveis investidores, assina NDA, depois tem todas as discussões, Q&As, começa a negociação, recebe as propostas, identifica com quais propostas segue, e aí depois vai signing, due diligence, closing, e aí depois de um longo período, a gente vem férias. vai comemorar.
E nesse momento, como é que está o mercado brasileiro? E, outro ponto, nesse caminho, vocês costumam atrair investidor estrangeiro ou investidor nacional? Ou não faz diferença? O M&A e mercado de capitais, e os dois estão muito ligados entre si, tá? Existe muito dinheiro de fora, tá? Então, existe uma necessidade de fluxo de dinheiro de fora para dentro para que esses dois mundos coexistam e prosperem. Tá? Perfeitamente. Eu não canso de falar no podcast, nas colunas, que quando você quer saber para onde vai a bolsa, pergunta para onde vão os gringos. Não tem nada a ver com o que você sente aqui dentro. É o caminho dos gringos vai entregar o caminho da bolsa. No caso do M&A é a mesma coisa? É razoavelmente a mesma coisa. De qualquer forma, os LPs que a gente chama, e até os nacionais, que quando tá tendo essa manada de não entrar o dinheiro para fora, o dinheiro deles normalmente está saindo também, né? Isso também é uma... A gente tem que entender que o dinheiro não é fixo, né? Ele é móvel. E ele de fato se movimenta. Quanto maior, Mais fácil. Exatamente. Então, embora o dinheiro lá em cima seja gringo e tem esse aspecto de se o dinheiro está saindo do Brasil, o mercado desaquece, os players são, na grande maioria, nacionais, tá? Então, a direção vem de fora, mas o dinheiro não necessariamente. o dinheiro vem de fora, a direção está aqui dentro. Então, quando a gente olha fundos de private equity, a maioria dos fundos internacionais não tiveram um bom histórico no Brasil. Bastante gente se machucou aqui no Brasil e saiu, inclusive. Então, tem o entendimento de que o fundo brasileiro tem um pouco mais de capacidade de gerir os patrimônios para fazer private equity. Então, nesse caso, sim, a gente está falando que a direção está aqui dentro, o dinheiro eventualmente, né, não todo, né? Agora, quando a gente vai para, por exemplo, estratégias de saída ou liquidação total da companhia, etc., aí sim a gente tem um cenário onde a gente fala mais com o mundo inteiro, principalmente por causa de empresas estratégicas que muitas vezes são de fora e não são brasileiras, e aí sim a gente fala de cross-border. Hoje, se não me engano, a gente tem 3 cross-borders em andamento. Então, tem os Estados Unidos, tem 2 Estados Unidos e 1 Europa. Mas aí não são fundos, entendeu? Aí já são estratégicos. Exato, empresas mesmo querendo entrar no Brasil, ou expandir a operação no Brasil, ou eventualmente, em caso deles, sair do Brasil. Gringo saindo do Brasil, não. Gringo saindo do Brasil. Interessante. E quais os setores que vocês têm visto com bons olhos no Brasil para M&A? O M&A vem de uma mudança muito grande nos últimos anos, né? Então, a gente olhava lá 19 e 20 com uma cabeça de expansão, crescimento, consolidação, etc. Então, a gente teve, desculpa te interromper, mas a gente acompanhando por aqui, viu as temporadas, né? Temporada de hospital, aí todo mundo quer hospital. Temporada de terra, todo mundo indo atrás de terra. Que temporada que tá rolando agora, ou a gente cansou desse papo de temporada e existe um movimento diferente? Não, isso existe. Isso existe até porque o mercado é pequeno. Uma vez que você, vamos chamar de aprova uma tese, fica mais fácil de você seguir nela, né? E aí vários players se movimentam para seguir mais ou menos essa mesma tese, um pouco diferente um do outro, mas existe um consenso de que, puta, essa tese aqui funciona, tá no momento macro bacana, tem um micro legal, então vamos seguir ela. Então, e por isso que existem essas fases. E qual é a tese do momento? Acho que nesse momento a gente está... A grande tese do momento, na verdade, hoje eu diria que é a Special Seats, né? A gente até estava conversando aqui um pouco antes, né, sobre algo parecido com isso, de leilões, etc. Então, eu acho que o mercado, de fato, mudou lá de 19 e 20 para essa ideia de consolidação, crescimento, etc., para uma ideia de eficiência operacional, sinergia de custo, readequação e tecnologia. Acho que tem uma outra caixinha aqui bem movimentada, né? Então, o tipo de M&A deu uma alterada nesses últimos anos. Eu acho que tem uma expectativa muito grande para o que vai vir daqui para frente, né? Se é uma queda de taxa de juros, um pouco mais livre fiscal, etc. Ou se a gente deve continuar assim. Mas eu diria que hoje a Special Seats como um todo está bem alta. Porque tá muito difícil ficar de pé e o dinheiro vem salvar, é isso? Exatamente, o dinheiro começa a ser muito importante,
né? E uma dívida cara hoje, Ela se torna impagável com a ela taxa só é de juros impagável. alta. Exatamente. Exatamente. Se você for pensar um high yield, é muito difícil você pensar que uma companhia consiga pagar. Tá, vamos falar 2 vezes EBITDA, que não é muita coisa. Se a gente falar 2 vezes EBITDA a high yield, né? Então, CDI mais 10, cara, é 25%. 2 vezes EBITDA é meia vez EBITDA de juros. Você não paga Não isso. paga. Tira o imposto. Tira o imposto, mas isso vai sobrar o quê? 10% de EBITDA, se tanto. Sem contar CAPEX, sem contar nada. Vamos pegar um negócio asset light, não tem nada. Cara, você não consegue pagar. Então, o que... Então, quem se endividou agora está vendendo. E aí tem uma coisa que é bem interessante. Se você pegar o mercado brasileiro até 2020, principalmente, que era... a gente viu, só voltando, né? Então a gente viu uma maturidade muito grande, uma expansão de maturidade muito grande de Brasil nos últimos anos em dívida. Isso eu acho que todo mundo concorda, melhorou o tipo de dívida, estruturação, tá tudo mais bem estruturado, existe um advisement melhor. Digamos que o caso americano não sustenta muito essa tese. Não, eu digo na visão da empresa. Eu acho que a empresa começou a acessar estruturas de Perfeito. dívidas mais bem estruturadas. Não estou nem falando do mercado do credor, eu estou falando até da ótica do devedor. Tá? Então existe aqui. Ele passou a acessar novas estruturas de dívida. E acho que a Americanas não cabe nesse ponto porque ela já acessava. Já era uma grande empresa. Aqui eu tô falando mais para middle, tá? Não tô nem pensando em bolsa alto, pensando em bolsa baixo e empresas não listadas, digamos assim. Então, isso de fato ocorreu nos últimos anos. A gente tem visto mais gente fazendo pré-fixado, ter uma distribuição de pré-fixados e pós-fixados mais bem distribuída, entender que toda a minha dívida não vai estar só em PCA, ou ter hedges naturais. Então, hoje eu acho que melhorou um pouco isso, embora a gente ainda esteja muito aquém de um mercado maduro, melhorou. Lá atrás, quando a gente olhava, isso a gente consegue olhar com os nossos clientes, a esmagadora maioria das companhias tomavam dívida pós-fixada. Inclusive porque os bancos empurravam a pós-fixada, porque o juro estava 2,4%. Chegou a nada de CDI. Então era um pouco empurrado esse pós, um pouco melhor, todo mundo tomou. De 21 para 25, essa mesma empresa que tinha um nível de dívida saudável passa a não ter mais. Então, quando a gente olha para trás, as dívidas que vem vencendo, por que 25 é tão diferente de 24? Porque 24 ainda carregava a dívida de O prazo 2020. médio da dívida ainda estava de 5 anos ali. O custo médio da dívida ainda estava baixo. Eu conseguia carregar alguma dívida com custo médio baixo. Agora não mais. Então, as empresas que sofreram 23, 24 são aquelas que tinham pós-fixado. Que não era todo mundo. Agora, quando a gente pega o custo médio da dívida, ele é muito superior a de 2 anos atrás. Porque você não tem mais carrego da dívida barata. A CDI já vem cara há algum tempo. E o impacto disso na sociedade, o impacto disso no mundo empresarial, é o impacto que o dinheiro de equity se torna mais valioso, mas mais necessário. Então, a gente entende que tem bastante coisa por aí que, de fato, o dinheiro traz uma grande diferença, né? Então, a dificuldade hoje de M&As, principalmente para private equity, etc., é você conseguir trazer uma visão para o LP, né, para o investidor final, de que no longo prazo você consegue trazer uma Saúde ali. não é nem uma saúde, é um retorno que justifique o risco de um equity, de novo, a 15% de CDI, um juros real de quase 10%. Puta, é difícil falar, não, vamos entrar no equity, quanto que eu te dou a mais por esse risco? Puta, aí beleza, vou olhar a longo prazo, que a Selic vai cair, etc. Mas é difícil já, hoje em dia, a turma conseguir convencer todo mundo disso. E aí quando você vem para os special seats que você vai entrar no equity com deságio, você consegue convencer mais fácil sobre essa tese. Principalmente quando você tem companhias que operacionalmente estão bem,
eventualmente carrega uma dívida desde a pandemia, eventualmente carrega uma dívida desde Rússia e Ucrânia, eventualmente carrega uma dívida por algum motivo extemporâneo, né? Essa dívida tinha uma marcação baixa que ela conseguiria pagar, só que com a nova realidade de juros já não é mais a mesma realidade, e o meu dinheiro consegue ser remunerado quando eu coloco, quando eu aporto nessa companhia, porque ela já está pegando a estratosférico 25%, que é o que o equity buscava há pouco tempo atrás, né? Então, essa troca de equity por dívida em um momento onde você consegue desagiar o valor da companhia, eu diria que é a grande bola do momento. Tem algum setor específico que estava mais endividado e agora está sentindo as contas vencerem ali? Setores. Para Special Cits, não. Special Cits tem uma característica agnóstica de setor, né? Por isso que é Special Cits, né? Você vai olhar empresas de situações especiais, etc. A tese não vai A procurar. tese normalmente é agnóstica, como característica mesmo da tese. Tá? Então eu quase que chamaria isso de um setor, né? Se for para comparar. E depois tem os clássicos de Brasil, né? Que é energia, que puta, continua indo bem, continua tendo muita coisa para fazer. Agro, que acabei de comentar sobre agrogás, mas puta, agro é um mundo muito grande. E eu acho que a parte, principalmente de fertilizantes, fertilizante especial, vai ainda passar por uma consolidação. As companhias que ali estão ainda são pequenas, né? Mesmo quando eu olho o Vitia, que é aberta, é uma companhia razoavelmente pequena. Quando eu olho o Bifol, que né, já está ali namorando o mercado há algum tempo, também é razoavelmente pequena. Então, você tem... Mesmo os grandes são. Mesmo os grandes são razoavelmente pequenos, de novo, fertilizantes especiais, etc. Que não estou falando, né, de macro de solo, etc., né, de fosfato. Tecnologia que agora todo mundo está sempre de olho, mas agora com AI, com regenerativo, etc., tá de fato uma procura, existe uma procura de fato, a gente percebe isso nas conversas. Nesse caso, por desenvolvimento, não é mais uma empresa endividada. Não, aí esquece Special Cits. Não, Né? não Então, é mais, não está mais apertando as contas, eles estão não. querendo dinheiro novo. Eu acho que estão querendo dinheiro novo, sim. E aqui, o que a gente tem visto muito é tech-enabled, não necessariamente a empresa que seja só de tecnologia, ou a empresa que é de tecnologia para destravar valor em alguma coisa. Então, a gente tem visto bastante coisa andando nessa linha. Então, diria esses três: agro, energia e tecnologia. E pensando em mercado financeiro, seca de IPO é a pior dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, inclusive, mais empresas pediram para sair da bolsa do que para entrar. O que a gente pode esperar desse mercado nos próximos 2 anos? A seca continua? Puta, 2 anos a gente já fala de eleição, né? Então Exato. já tem já pode ser que a gente veja alguma melhora. Eu acho que tem um problema de juros muito grande que a gente vive. Só que eu acho que a cada ciclo de questões, de problemas fiscais que a gente passa, a gente deteriora um pouco a expectativa de risco do investidor estrangeiro, né? Eu acho que a gente, quando faz roadshow lá fora, percebe muito isso. Muita gente apanhou com desvalorização de real. Muita gente apanhou com esse risco câmbio que dá saltos momentâneos, né? Então, isso acho que é um problema que está ficando cada vez mais estrutural. Então, esse é um grande problema. E o segundo problema, que eu acho que até você escreveu sobre há pouco tempo, Pô, espero que sim. que é de PDG, né? Que é de PDG, que é de AgroGalaxy, que é de Americanas e tem tantos outros casos aí, que é uma, assim, Desconfiança. confiança do mercado como um todo que cada vez se acentua mais, né? Então, eu falei disso, se não me engano, ano passado, numa matéria que a gente escreveu, que é exatamente a questão da confiança de mercado, que vai cada vez sendo mais minada, né? Vai cada vez ficando mais em xeque. E isso, no fim do dia,
sempre vai corroborar para um risco Brasil maior, para uma expectativa de retorno maior e para um deságio de ação como um todo, um deságio de equity como um todo do mercado, né? Não dá pra botar só na conta do governo quando o próprio Não dá. mercado tá fazendo cagada. Exatamente, eu acho que não dá para colocar só na conta do governo, eu acho que a gente vai sentir isso de fato, caso a gente tenha uma melhora de cenário econômico macro Brasil, como que isso vai como vai reagir possíveis novos entrantes tendo um juros mais barato, né? Porque fato sem os juros de fato nada acontece. Não vai acontecer. Mas a gente teve uma janela muito ruim de 2021, né? Puta, a gente deve estar valendo, diria que abaixo de 30% do valor de lançamentos de IPO, as empresas Acho que entraram em 2020. entraram em 21. Teve quem entrou e já saiu também. Teve quem entrou e já saiu. Deu 4 anos. Exatamente. Então, acho que o teste de confiança do mercado internacional para com o brasileiro ainda está por vir agora numa possível próxima janela. Mas eu não acho que vai ser... que a sensação quando a gente fica falando só de juros, é de que no momento que baixar os juros vai ter uma mágica, todo mundo vai sair a mercado, vai ter book para todo mundo, vai ser uma maravilha, vai tudo porrar. Eu tenho uma certa dúvida quanto a isso, eu sou um pouco cético. O trauma da última janela, para mim, é muito real. Assim, a gente viu uma janela que foi um oba-oba de investimento e que tinham várias empresas que eu comentei na minha coluna na Folha. Eu falava, olha, gente, isso aqui não tá parando em pé, por que vocês estão valorizando tanto isso aqui? Hoje recente, se comprovou o negócio. Foram 4 anos para você mostrar que entrou muita gente que não estava preparada para entrar na bolsa. E o que você falou, que vocês fazem com a empresa que está buscando M&A, falar, calma aí que não é o momento. Faltou muito naquele momento de alguém falar, gente, põe o pé no chão aqui, vocês não vão fazer nada com esse caixa aqui. Vocês vão botar dinheiro no caixa e vão queimar dinheiro no caixa. A gente tem uma expectativa agora de uma janela quando houver a queda dos juros. Para você, essa janela não vai ser tão oba-oba quanto a gente teve em 21. Eu acho que não vai ser tão oba-oba. O mercado brasileiro tem a característica de euforia, né? Que eu até tenho batido muito nessa tecla. Eu acho que esse é um bom momento para se preparar, né? Se preparar para agir estrategicamente. Eu chutaria, né? E aqui é chute mesmo, então eu uso essa palavra conscientemente, porque, putz, é difícil, mas a gente vislumbra 2 cenários, né? Um cenário de 1-3, que é desastre, né, econômico e de fato uma perpetuidade aqui de uma ideia de que o bolso é sem fundo, já está provado que não é, ou de uma mudança radical de direção econômica que deveria trazer uma redução de juros, etc. O que a gente percebe quando a gente olha para trás é que toda vez que tem mudança, e está muito ruim, o mercado brasileiro age com euforia. Foi o que aconteceu em 21, foi o que aconteceu com o próprio Bolsonaro, etc. Você vê uma euforia, sempre que você vê alguma mudança, né? O mercado está tão ruim que qualquer espirro ele melhora. Fala de mudar uma cadeira. E a falta de base faz ele afundar ali na frente. Ele melhora no espirro e aí você nota que era só um espirro, né? Então, quando eu falo que eu sou cético, e por isso eu chute, tem esse contraponto, né? O mercado brasileiro historicamente age com euforia quando tudo está mal e tem uma melhora, né? E isso é até razoavelmente comum de mercado, mas aqui eu acho que é um pouco mais. Mas, por outro lado, tem uma realidade muito próxima, tem investidores que foram machucados na última janela, que eu acho que essa dorzinha não passou. Então, eu sou super curioso para ver o que vai acontecer, mas eu não acho que é tão trivial quanto juros caiu, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que tem um pouco mais de dedos aí, pelo menos para grande fluxo de dinheiro, né? Então, eu acho que os menores vão surfar bem essa euforia, mas eu não sei se eu vejo uma pungência em termos de volume financeiro na Bolsa num curto prazo. Bom, e 2 anos ainda é bem curto. Aqui eu tô pensando... Gosto dessa janela. Meu caro, voltando um pouco para os M&As, o que vocês
procuram numa empresa que vai virar uma cliente de M&A para vocês, que vai fazer um roadshow? O que vocês estão olhando se essa empresa tem ou não na hora de avaliar se vale a pena levar para um roadshow? Acho que aqui tem dois pontos diferentes dessa pergunta. O primeiro é quando a gente pega a empresa, como a gente é bem pequeno, a gente costuma não, é uma regra nossa só ter 12 clientes. 12? A gente colocou essa regra para, de fato, conseguir atuar profundamente nas companhias e entrar, de fato, na operação, entender a operação, trazer melhoria, enfim, de fato, entender o business e trazer a sua estratégica junto com o M&A que a gente tanto fala, ou junto com o Investment Bank que a gente tanto fala. Então, esse é um primeiro por esse primeiro crivo, que aqui eu olho principalmente liquidez, tipo de sócio, estratégia de longo prazo. O que é tipo de sócio? Se são sócios mais jovens ou com algum tipo de sucessão já desenhada que a gente enxerga que tem caminho para um crescimento, que é um lado, ou sócios que de fato vislumbram uma saída total em um curto prazo. Então é mais ou menos isso que eu olho em sócio. Se é um cara bom para continuar no longo prazo, se é um cara que aí independe de ser bom ou não, mas que está disposto a ter uma saída curta. E a segunda questão é qualidade de business, mas principalmente qualidade de setor, né? Que eu estou olhando liquidez. Eu não posso pegar várias empresas que eu acho legais e não tem liquidez porque eu sempre vou ter poucos clientes, né? Então esse é o primeiro crivo, que é um crivo mais, eu diria, mais para mercado. O segundo, então eu olho mais para fora, né? Eu não olho tanto para dentro, até porque é um momento que a gente não tem tanta informação da companhia, então eu analiso mais se esse mercado tem espaço... Exatamente. Então, é eu olhando para fora aqui. Depois desse momento que a gente entra dentro da companhia, a gente olhando para dentro, com uma visão de fora. Então, aí a gente tenta trazer o nosso olhar de investidor, nosso olhar de buy side, nosso olhar, nosso histórico de private equity, etc. E olhar para dentro da companhia e entender o que dentro daquela companhia destrói valor, o que eu consigo arrumar, o que dentro daquela companhia destrói valor eu não vou conseguir arrumar no curto prazo e quanto que isso vai ser quantificado, e o que dentro daquela companhia existe de oportunidade, aí eu abro em duas coisas que eu consigo fazer no curto prazo, coisas que eventualmente nem custam dinheiro, ou coisas que eu consigo fazer no curto prazo e custam dinheiro, e coisas que eu consigo fazer, mas não no curto prazo, para a gente definir a estratégia. E aí, como é que é a estratégia aqui? Eu olho o que destrói valor e vejo, eu consigo arrumar, sim ou não? Tá, consigo arrumar. Com dinheiro ou sem dinheiro? Com dinheiro. Puta, marca com dinheiro. Melhorias. Curto prazo. Consigo fazer? Consigo. Com dinheiro ou sem dinheiro? Sem dinheiro. Então faz. Independente de qualquer coisa, faz. Precisa de dinheiro? Puta, precisa de mais dinheiro aqui. Longo prazo. O que a gente vai fazer? Precisa de dinheiro ou dinheiro? Quando eu faço isso, eu já tenho um use of proceeds básico do que eu faço, eu já tenho uma segunda decisão que com esse capital que eu preciso para fazer essas melhorias, seja de mitigação, seja de melhora de performance, faz sentido eu fazer o M&A agora ou faz sentido eu ir atrás de um outro tipo de dinheiro para fazer isso? Então, é aí que entra essas que a gente chama de bridge, esses deals bridge que a gente faz, que eventualmente não é o que o cara me procurou para fazer. Tá? Então, teve um deal que a gente fechou no ano passado, que é público, que a gente ficou 2 anos com a companhia. Que é de quem? Fui de Mills com JM. Da minha próxima pergunta. A gente já entra na... que a gente ficou 2 anos com a companhia, e 1 ano desse período foi ajustando algumas coisas lá dentro para depois a gente fazer o roadshow. A priori, a ideia que a gente foi chamado era fazer o M&A. Então, teve todo um trabalho com os sócios, e aí, obviamente, que tudo que a gente passa para os sócios é a nossa visão, né? A decisão final é deles. E eles toparam fazer todo esse roadmap, foi super legal, enfim, acho que todo mundo ficou bem contente com o resultado. E esse foco em melhorar no curto prazo é aumentar o valor da empresa no M&A. No fim do dia, isso é traduzido, acho que na verdade, duas coisas, né? Eu diria que é um aumento de valor para o acionista, né? E o aumento de valor para o acionista, na verdade, eu diria que ele vem em 3 coisas, né? Então, um é redução de contingência, redução de risco, né? Então, uma redução de risco é importante aqui. A segunda é liquidez, né? Que vai ser, ou deveria ser traduzida para um aumento de valor de equity.
Então, no fim do dia, sim, é valor de equity, mas a gente olha as 3 caixinhas. Divide eles. É. E outro ponto, fugindo do tema, mudando de tema, é o ponto do ESG, que até pouco tempo atrás todo mundo falava como ESG ser algo obrigatório se você estava procurando investimento. E aí muda o presidente dos Estados Unidos e fala que o ESG acabou e que agora a gente devia estar olhando para outra coisa e volta o canudinho e tudo mais. Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Como é que vocês olham a necessidade da empresa se preparar no campo do que se chamava de ESG até agora? Ou se vocês acham que isso foi algo passageiro? Eu acho que a visão de SD, eu não acho que é honesto falar de ESG como uma coisa estática dos últimos anos, né? De fato, a visão que a gente tinha, ou a exacerbação do ESG que a gente estava tendo morreu, não diria nem que por causa de Trump, eu diria que por causa da derrota da Kamala, que foi a derrota do wokeismo, né? Eu acho que esse wokeismo perdeu força, né? E eu acho que agora as pessoas vão começar a olhar ESG de uma forma mais prática, né? Então, quando você falava com pessoas de fato ligadas ao ESG, várias vezes eu senti uma sensação de falta de interesse ou de olhar para o G, que é o que a gente mais tem sofrido no Brasil, pelo menos. Então, A a gente falta acabou de falar de governança interna. três casos Exato, fortíssimos. disso, né? Então, eu acho que, primeiro, acho que falta um pouco, a gente tem que ser mais honesto e falar que o ESG é uma tendência e é um assunto que foi se transformando ao longo do tempo, né, nos últimos anos. Eu não acho que ele morre, eu acho que ele vai ser menos exacerbado agora, mas eu acho que o mercado como um todo já criou padrões mínimos que vão ser seguidos que não vão parar de ser seguidos. Acho que a gente não consegue regredir. Eu acho que Esse ponto é importante, a gente não consegue regredir. não consegue, eu acho que Não vai desfazer o... não vai desfazer. E aí fala assim, tá, mas antes a TANS tinha criado um programa de cota para piloto. Putz, caiu. Eu não acho que todo avanço de ESG se baseia só nisso, né? Eu acho que o mercado vem procurando cada vez mais, é uma visão mais pragmática e mais prática do que eu quero que tenha lá minimamente. E isso acho que não reduz mais, né? E tem coisas que são mínimas mesmo, que a gente olha como avanços que deveriam ter sido mínimas desde sempre, né? Então, eu acho que não existe mais essa exacerbação, mas a gente ainda tem uma preocupação de, enfim, saber que tudo é cumprido, tá tudo em ordem, existe uma agenda pelo menos evolutiva de todas as questões do ESG, enfim, desde do ambiental e etc., passando por governança, né? Acho que é o grande ponto. A parte do social, de inclusão e etc., é uma coisa que pelo menos, e aí aqui eu posso estar enviesado, mas a gente tem percebido que isso está muito enraizado já na cultura até pelo menos dos nossos clientes, está bem enraizada. A gente tem visto isso com frequência. Uma preocupação de gênero, com equidade, um pouco mais de inclusão. Isso a gente tem percebido e, de novo, parece que já é alguma coisa um pouco mais natural. Não tem mais aquela questão do canudinho, que é uma coisa mais enforced, né? Mas naturalmente eu acho que as pessoas já assimilaram. Depois do enforced você acaba assimilando e isso passa a se tornar natural. Você faz um Eu degrau, nem vou entrar na discussão filosófica do que vem antes, é isso, ele concordo. ficou natural. Ficou natural. Agora, aquela exacerbação do ESG a qualquer custo, eu acho que isso fatalmente morreu. Quando o dinheiro sumiu, Quando o dinheiro some, o cobertor é curto, é o primeiro lugar que você tira. e o outro ponto, voltando no ambiental, né, no I do ESG, o agro brasileiro, de vez em quando, de vez em sempre, tem virado foco de crítica internacional, por exemplo, organizações nos Estados Unidos, não, desculpa,
organizações na Inglaterra, supermercados na França, apontando que o agro brasileiro, que é, a princípio, né, uma alavanca grande financeira nossa, não estaria adequado ao ESG global, às exigências ambientais Isso é uma globais. grande piada de mau gosto, né? Aqui a gente pode falar claramente, abertamente, que isso é uma piada, né? Acho que se tem uma coisa que o agro do Brasil é extremamente alinhado com tudo de environmental, né? Não vou entrar no ESG como um todo, mas é, em termos de meio ambiente, em termos ambientais, é um absurdo alguém falar sobre qualquer coisa similar a isso. Eu acho que pega Por um quê? caso. Qual é a base disso? A base Dessa certeza? é certeza? A gente tem a maior pesquisa de biológico do mundo. A gente tem a maior pesquisa de nematicida do mundo. A gente tem os melhores campos de pesquisa de avanço técnico, de manejo. E quando a gente fala de avanço de manejo, a gente fala de menos água, a gente fala de menos agrotóxicos, a gente fala de uma série de coisas que acabam embocando no meio ambiente. Então, hoje o Brasil é pioneiro no agro em todos os setores que ele atua, né? Todos. Soja, cana, boi, então todos os setores que ele atua. A gente tem um nível de preservação infinitamente maior do que os demais. Você pegar. Se eu falar de São Paulo, já é muito maior do que todos os outros. Quando eu olho para Pantanal, quando eu olho para Norte, a gente está falando de 50% da área como PPP. É gigantesco. É algo que ninguém faz, né? É uma provocação que eu acho divertida é que a Floresta Negra, que é a floresta mais bacana da Alemanha, ela é de plantio, Ela é né? de plantio. É de conífera. Exatamente, é de conífera. Assim, é patético falar isso. E aí pega-se, eu vou tomar muito cuidado aqui, casos isolados geograficamente, não estou falando que são casos isolados, porque de fato tem um problema sistêmico de Amazônia, que a gente com certeza tem que olhar, e Pantanal, que é um pouco menos, um pouco menos man-made que a Amazônia, mas é também um grande problema. Para manjar um agro que é gigantesco. Pega a extensão do Brasil, né? Hoje o acompanhamento legal em force que você tem em tudo que tem capacidade de ser visto pelo governo é feito extremamente bem. Acho que quem tem acesso à fazenda, ou quem conhece alguém que ou está próximo de produções, etc., sabe disso. Se um trator seu bater numa árvore, o IBAMA vai bater lá. É uma coisa impressionante. Assim. E aí a gente tem uma realidade E é de importante que Amazônia. bata. É importante que bata. E não tem problema nenhum quanto bater. E aí a gente tem um problema de Amazônia, que é um problema muito maior do que isso, que é um problema de madeireira, é um problema extrativista, é um problema fundiário muito grande, inclusive, que tentam criar uma história sobre o agro brasileiro. Isso é uma loucura. Eu fico. Eu vi que você ficou mexido, pessoalmente Eu fico mexido. pessoalmente mexido, porque assim, quando você olha os principais players, existe uma preocupação tremenda sobre o assunto, existe uma dedicação para que isso seja feito de forma correta, existe um acompanhamento de mais regras e leis do que em qualquer outro lugar do mundo, e eu acho que falta. Pra gente, até como sociedade como um todo, bater no peito. E bater no peito não significa de forma alguma falar que você está do lado de desmatamento ilegal, que você está do lado de meia dúzia de grileiro que destrói árvore e coloca boi, que você está do lado de meia dúzia de fazendeiro que tirou para colocar o que quer que seja. Isso tem que ser enforced, tem que ser preso, tem que ser o diabo a quatro. Mas a gente tem que ter essa separação de eu estou do lado da preservação ambiental, eu estou do lado da redução de uso de agroquímicos, eu estou do lado de tudo isso, mas o nosso agro é melhor do que o resto do mundo inteiro. Então, essa separação é importante de fazer para a gente conseguir valorizar algo que tem muita gente séria fazendo, tem muita gente séria trabalhando, e não menosprezar uma riqueza que a gente tem como Brasil, né? Se você pegar mercado como um todo, olha as últimas transações todas, ninguém mais fala de defensivo químico.
Existe um fluxo de dinheiro muito grande para fertilizante especial, para nematicidas, para biológicos. Então, existe uma movimentação de de todos os players do setor, sejam eles financeiros ou não, para um agro cada vez ambientalmente melhor. Eu acho que a gente tem que pontuar isso de forma muito clara e firme de que a gente é melhor do que o resto do mundo. Eu gostei com esse discurso, você foi eleito deputado em São Paulo. Em Goiás? Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Prazer ter você aqui no nosso estúdio e as portas estão abertas quando quiser voltar. Boa, obrigado, o prazer é meu. É muito bom falar sobre o mercado, com quem entende, com quem acompanha. Quando quiser, pode entrar em contato, que é sempre um prazer conversar com você.